Boa noite, irmãos. Graça e paz mais uma vez. Nessa noite vamos meditar um pouquinho algo que nós compartilhamos de manhã com a igreja. Já vou dar um anúncio aqui que a gente ainda não tem o folderzinho pronto ali. Então já vou aproveitar porque o Paulo não vai conseguir pegar isso depois no final. Nós, daqui a alguns dias, estamos entrando no mês de setembro. E setembro sempre foi o mês que nós comemoramos o aniversário da igreja. Nós vamos fazer 27 anos que estamos aqui em Vinhedo. E todos os anos nós fazemos uma semana de festa, convidamos pessoas de fora para falar para nós. Então eu queria que você já fosse marcando na sua agenda, do dia 17 de setembro até o dia 22, que é o domingo, todas as noites nós vamos estar fazendo cultos em alguma das nossas unidades com convidados especiais. Nós sempre fazemos isso, trazemos algumas pessoas de fora para também vir nos abençoar. Então nós estamos convidando 2 apóstolos, alguns missionários, uma irmã também que vai vir pregar para nós, uma missionária, alguns daqui de dentro, outros lá da Europa. E nós vamos ter um tempo muito bom. E na sábado e no domingo, nós vamos estar fazendo culto lá na escola do SIC von Zuben, onde nós sempre fizemos. Mais uma vez a prefeitura nos cedeu. Então nós vamos estar lá nos preparando e fazendo um culto maravilhoso de agradecimento. Eu falo isso se Deus permitir, porque muita coisa ainda pode acontecer até o dia do aniversário da igreja. E você vai entender o que eu estou falando. Abra a sua Bíblia, por favor. Eu vou tentar fazer o mesmo culto que nós tivemos de manhã. Claro que nunca existe 2 cultos iguais, mas a ideia é passar essa mensagem, a ideia vai ser passada em nome de Jesus. Eu quero preparar os irmãos para algumas coisas que estão acontecendo. Como nós fizemos nos outros anos. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. Nós já estudamos algumas vezes, eu já preguei algumas vezes aqui, eu só quero recordar algo com você. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem aprendido isso aqui e lá na escola. Uma coisa é a gente falar de igreja, outra coisa é a gente falar de Israel. Nós não somos Israel. E hoje, uma boa parte da pregação que nós vamos mostrar aqui é sobre a nação de Israel. Mas se você não entende qual é o plano que Deus tem com a nação de Israel, dificilmente nós como igreja vamos entender qual é o nosso papel e qual é o momento que nós estamos vivendo. Eu particularmente achava que Jesus devia voltar no ano 2017. Se você lembrar do aniversário da igreja, num culto que nós fizemos, chamado culto de encerramento, o culto chamava-se Ensaio Geral. Depois ele não veio em 2017, eu achava que Jesus voltava em 2018, também não voltou. Nós estamos em 2019, perto de uma festa, chamada Festa das Trombetas. Você imagina o que eu acho hoje. Então é assim, eu vou dormir, eu sonho, eu acordo, eu vou trabalhar, e eu estou pensando nisso, e eu estou pensando nisso, e eu estou pensando nisso. E eu quero também que você passe a pensar um pouco nisso nesses dias. Até porque amanhã já é segunda-feira, a gente entra naquele ritmo do nosso trabalho, do nosso dia a dia, a gente quase não tem tempo muito para pensar nas coisas do reino de Deus. Eu quero despertar esse desejo no seu coração, de mesmo lá no seu trabalho, na sua empresa, na escola, onde nós estivermos, vamos começar a gastar mais tempo da nossa mente, pensar nas coisas de Deus. Tudo que já aconteceu aqui no culto hoje, se você prestar atenção nas letras que nós cantamos aqui, tudo que já foi falado aqui, é tudo que nós precisamos nesses dias finais que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Eu não sei se você está sabendo isso, pode ser que agora no final da noite os jornais já estão começando a publicar, mas na quinta-feira, as forças de defesa de Israel descobriram um grande movimento que o Irã está fazendo dentro da Síria para atacar Israel no sábado, que foi ontem. E as forças de defesa descobriram
e já mandaram seus aviões lá e já destruíram isso na sexta-feira. Eles já destruíram todas as bases iranianas que estavam na Síria. Isso quer dizer o seguinte, que Israel deve estar preparado para uma grande guerra, que deve estar para acontecer, principalmente de um contra-ataque da parte do Irã. Se você olhar hoje na internet, quando você chegar na sua casa, Israel está com uma tarja vermelha de segurança, ou seja, eles estão no ponto mais alto de perigo de guerra, nesse exato momento que nós estamos aqui conversando. E se tudo está mais ou menos dentro daquilo que a gente está entendendo, que pode ser que você veja uma coisa e não é, mas se você lembrar que nós já pregamos aqui, existe uma guerra que precisa ser travada nesses dias em torno de Israel, chamada Guerra do Salmo 83. Então, se você depois for lá no Salmo 83, você vai ver que existe uma guerra ali. E aquela guerra, ela está profetizada para esses dias, antes do arrebatamento da igreja e antes do aparecimento de um grande líder mundial que vai trazer uma falsa paz para o mundo e vai enganar Israel como se fosse o verdadeiro Messias, e é um falso Messias. E tudo isso está profetizado. E se nós como igreja não entendermos isso, fica muito difícil que tipo de movimento nós devemos fazer nesse momento. Nós estamos focando, as principais igrejas do mundo, nesse exato momento, nós estamos focando o seguinte: ganhar o maior número de almas possível. E preparar os irmãos que já estão e que fazem parte da noiva para esses dias finais que nós vamos enfrentar. São dias muito, não diria difíceis, mas trabalhosos, como diz a Bíblia. Nós temos muitas batalhas pela frente a ser travadas e nós temos que estar preparados para isso. Esses dias que vão entrar são dias que nós precisamos estar olhando bem os movimentos e nos preparar para isso. E sempre acontece isso no tempo do aniversário da nossa igreja. É um negócio muito interessante isso aqui. Muito bem. Então, você está com a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, capítulo 9. Eu não vou fazer esse estudo aqui, porque nós já fizemos. Esse texto é uma profecia que Deus deu, através da vida de Daniel, para a nação de Israel. Não é para nós, é para a nação de Israel, quando ela estava no cativeiro. E essa profecia que Deus deu para o Daniel, para profetizar para a nação de Israel, serviria tanto para a volta do cativeiro daquela época, como ele profetizou também toda a história da nação de Israel, até nós chegarmos nos tempos eternos. E ele fez essa profecia, ele trouxe essa profecia, através de um ensinamento de Deus. Deus marcou etapas para se cumprir tudo que ele profetizou. E as etapas foram todas marcadas em 70 semanas. Também conhecido, então, esse texto que nós vamos ler, como as 70 semanas de Daniel. Só que semanas, no hebraico, pode ser semanas de dias, pode ser semana de anos. Nesse caso, são semanas de anos. Então, cada semana a gente multiplica por 7 anos. São 70 semanas. E ele deixou profetizado 7 semanas, depois 62 semanas e depois mais uma semana. Então é assim, 7 semanas, 62 dá 69, mais uma semana dá 70 semanas. E nessa profecia está tudo profetizado sobre a nação de Israel. Ele profetiza isso 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E tudo que ele profetizou tem acontecido. As primeiras 7 semanas já se cumpriu, as 62 semanas já se cumpriu, e está faltando cumprir uma semana, e essa uma semana é uma semana de 7 anos. Nessa época de Daniel, não existia a igreja e não existia o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito para a igreja e não para a nação de Israel. Então Daniel é conhecido também como o Apocalipse do povo judeu. Porque como o povo judeu não reconhece Jesus como Messias,
Então, como Deus ia falar com a nação de Israel sobre o Apocalipse? Porque o povo judeu, não reconhecendo Jesus como Messias, também não aceita o Novo Testamento. Então, a Bíblia deles é o nosso Velho Testamento. Eles não têm o Novo Testamento como regra de vida e regra de fé. Então, Deus trabalhou e trabalha até hoje com a nação de Israel através do Velho Testamento. E é esse o texto que eu quero ler para você sobre a última semana que foi profetizada por Daniel. Se você entender essa última semana como igreja, então você vai ter algumas informações preciosíssimas sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja está mais próximo do que você possa imaginar e do que eu posso imaginar. A qualquer momento ele pode acontecer. Todos os sinais para cumprimento da última semana está pronto. Então nós podemos ser arrebatados a qualquer momento. Eu hoje trabalho com o meu coração assim. E eu quero mostrar isso para você. Eu quero desenvolver um pouquinho isso com você. À noite a gente pode desenvolver até um pouquinho melhor do que de dia. De dia a gente tem um pouco mais de menos tempo por causa da escola bíblica. Então aqui à noite a gente pode desenvolver um pouquinho mais. Nós gravamos o culto da manhã, mas normalmente os que a gente coloca no YouTube é os do domingo à noite, que a gente pode desenvolver um pouquinho mais o texto. Então, olha comigo, por favor, o versículo 26 e o 27. Eu vou pegar o 26 só para mostrar para você que já se cumpriu as 62 semanas. Se você olhar o versículo 25, 24, a primeira semana já se cumpriu, 7 semanas. As 62 cumpriu, são 69, e o 27 vai falar da última semana, que é o que nós estamos vivendo nesse momento. Lembre-se que nós estamos vendo do ponto de vista de Israel. Igreja não existia aqui nessa profecia, ela não existe aqui. Então está assim no versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Ungido está com letra maiúscula na sua Bíblia, repara para você ver. Se você pegar uma Bíblia no hebraico, essa palavra aqui está, o Messias, porque a palavra Messias é ungido, e ungido no grego é Christos, que foi traduzido para nós como Cristo. Falar que Jesus é o Messias é dizer que ele é o Cristo, ok? Então muitas pessoas nem sabem exatamente o que significa a palavra Cristo, significa ungido. E aqui, como está falando para o povo de Israel, então a profecia é que Israel está aguardando o Messias. Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, que um dia viria o Messias e reinaria na terra e reinaria sobre todas as nações. Israel está aguardando o Messias. Israel está aguardando o Cristo, que vai reinar de Jerusalém e vai reinar sobre todas as nações por 1000 anos. E a nação de Israel está aguardando esse líder. Quando Jesus aparece, ele entra em Jerusalém, que é a capital do grande rei. Ele entra sentado num jumentinho, e um bando de discípulos, tudo atrás dele a pé. Você imagina o Império Romano dominando tudo, e as crianças e as pessoas falando que ele era o Messias, e os religiosos mandando calar a boca, porque eles não reconheceram Jesus. Eles não conseguiram entender que Jesus era o Messias e que existiam profecias, eles não conseguiram interpretar essas profecias da vinda em 2 vezes do Senhor Jesus. Então a primeira vinda eles não reconheceram e até hoje eles não conhecem Jesus como Messias. Eles estão aguardando o Messias. E olha essa profecia do versículo 26, que foi profetizado 700 anos antes. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. E se fizer a conta dessa profecia, contando 7 semanas, mais 62 semanas, e multiplicando por 7, dá exatamente o dia que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Então, olha só. Então, ele diz assim, será morto o ungido e já não estará. O Messias já não está na terra. E o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Cidade aqui é Jerusalém e o santuário é o templo, ok? E a Bíblia diz o povo de um príncipe virá e destruirá a cidade e o santuário. Quem estuda a história de Israel sabe
que no ano 70 se cumpriu uma profecia que Jesus falou e se cumpre a profecia de Daniel. Como eles não reconheceram o Messias, no ano 70 não ficou pedra sobre pedra, o Império Romano entrou através do general Tito e destruiu a nação de Israel, principalmente a cidade de Jerusalém. E eles puseram fogo na cidade, e depois os soldados queriam pegar o ouro que estava derretido, de que tudo que estava dentro do templo, eles começaram a arrancar as pedras para poder levar todo o ouro embora. Se um dia você for em Roma, se você tiver essa oportunidade de estar em Roma, e você for lá do lado do Coliseu, tem um arco bem grande em pedra chamado Arco de Tito. E lá no Arco de Tito, quando você anda, você vê esculpido na pedra a cidade de Jerusalém pegando fogo no ano 70. Porque para os romanos isso foi a grande vitória. Muito bem, estava profetizado aqui e se cumpriu. E o texto diz assim, olha no 26, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Desde esse dia, Israel foi jogada para o mundo, e a nação de Israel é perseguida no mundo inteiro. Só em 1947 é que se cumpre uma outra profecia do profeta Isaías, que da noite para o dia nasceria novamente a nação de Israel, e esse já era um dos sinais da vinda do Messias. E isso aconteceu em 1947, quando o presidente da ONU, naquela época, no final da guerra, era um brasileiro participando daquilo tudo, e ele sendo o presidente Oswaldo Aranha, foi quando decidiram dar terras para a nação de Israel. E da noite para o dia surgiu a nação de Israel nesse lugar hoje que eles estão habitando, e deram para os árabes também, dividiram e partilharam aquelas terras entre árabes e judeus. E desde aquele dia eles vêm lutando e guerreando. O propósito meu é maior ainda ir para o 27. O 27 vai falar sobre a última semana. E começa ele dizendo assim, ele fará firme aliança com... Ele quem? Aí você tem que ler com calma. Se você ler o contexto todo, ele é o príncipe de um povo que já destruiu a nação de Israel. Então vai se levantar dentro do mundo romano moderno, vai se levantar um líder, e o versículo 27 diz assim, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se vai aparecer um líder mundial, que vai fazer uma aliança com muitos, por 7 anos. E na metade desses 7 anos, o texto diz assim, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Bom, quem conhece a história de Israel sabe disso. Sacrifícios e ofertas de manjares só pode ser feito dentro do templo. Como o templo está destruído desde o ano 70, então, para que isso aconteça, o templo tem que ser reconstruído. E se você acompanhar, e pode entrar na internet, você vai ver, em Israel hoje tem uma instituição chamada Instituto do Templo. Já há alguns anos, eles estão preparando todos os materiais que tinha no templo de Salomão, para voltar a reerguer o templo, porque eles creem que o Messias virá, e ele já chegou, e logo mais ele vai se manifestar, e vai fazer uma aliança entre árabes e judeus, e vão todos viver em paz, e o templo vai ser reconstruído, e eles vão voltar a poder fazer os sacrifícios, as ofertas, como era no Velho Testamento. Muito bem, e a profecia está aqui, na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que esse líder mundial vai fazer? Ele vai fazer um acordo de paz mundial, principalmente entre árabes e judeus, e vai acabar essas guerras todas que nós estamos vendo. Todo mundo vai começar a festejar a paz mundial.
e a nação de Israel vai achar que esse líder é o verdadeiro Messias que eles estavam aguardando. Só que, infelizmente, a nação de Israel vai cair numa armadilha. Porque como ela não creu no verdadeiro Messias, que é Jesus, agora ela vai cair nas mãos de um falso Messias. Durante 3 anos e meio, a impressão que a nação de Israel tem é que vai tudo correr bem. Mas quando der 3 anos e meio, ele vai se manifestar para o mundo e para a nação de Israel quem verdadeiramente ele é. Ele vai entrar para dentro do templo, ele vai profanar o templo e ele vai exigir adoração. Dentro do templo vai ser colocada uma estátua dele e ele vai pedir adoração, e todo mundo que quiser comercializar, comer, viver, vai ter que ter a marca dele, e ele vai exigir adoração mundial. Aí vai ser um grande transtorno nesses últimos 3 anos e meio. São os juízos do livro do Apocalipse, mostrando que Deus vai julgar a terra por não ter querido andar na presença dele. E Deus vai julgar a nação de Israel por não ter querido também aceitá-lo, o Messias, o Senhor Jesus como Messias. Tudo isso não aconteceu. Vai acontecer. Muito bem. E aí que entra os nossos slides. Eu vou colocar alguns slides para você. Só lembrando você, já pregamos tanto sobre, já tem alguns vídeos, se você quiser depois ver com detalhe tudo, eu só estou fazendo um resumo do que nós já pregamos várias vezes aqui. Nós temos no YouTube, ACV Jesus Cristo é o Caminho, _oficial, é o YouTube da igreja, tem várias pregações lá, e essas que nós estamos falando aqui, tem várias pregações, você pode entrar em mais detalhes. Olha isso. Não é novidade para você, tá? Eu só estou fazendo um resumo disso aqui. No livro de Levítico, capítulo 23, se você até enquanto eu estou falando aqui, você quer checar, logo no versículo 1, Deus fala para a nação de Israel que comemore 7 festas todos os anos. E a nação de Israel comemora 10 festas todos os anos. Nós podemos comemorar as festas que a gente quiser, mas Deus falou para a nação de Israel, mas 7 são minhas. E todos os anos vocês vão comemorar, ok? Muito bem. E quais são essas 7 festas? Páscoa, pães asmos, primícia, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. 7 é um ciclo. Toda vez que você vê 7 na Bíblia, é porque Deus vai contar a história daquele fato, começo, meio e fim. Então, 7 é um número bíblico divino que tem começo, meio e fim. Ok? Nós dividimos a Bíblia em 7 pedaços para estudar. Deus fez a semana em 7 dias. As notas musicais são 7. Repara para você ver. As cores básicas do arco-íris são 7. Então, tudo que Deus tem, começo, meio e fim, está ligado com o número 7. Quando Deus mandou a nação de Israel comemorar 7 festas, é porque Deus trabalha com a nação de Israel, preparando a nação de Israel para encontrar com o Messias. Ok? Muito bem. Então, o que essas festas significam? E a palavra festas na Bíblia, no hebraico, é moed, ensaio geral. Deus faz ensaios. Eu falo assim, a melhor forma da gente entender isso, na sua empresa, se você faz ensaio de CIPA, que vai pegar fogo na empresa. Então toca o alarme, todo mundo está sabendo que é treinamento, mas todo mundo tem que sair correndo. Quando a gente está em prédio, por exemplo, eu já fiz treinamento muito lá nos Estados Unidos, faz muito isso. Treinamento nos prédios que vai ter incêndio. Em 3 minutos você tem que estar lá embaixo, senão você morre no incêndio. O bombeiro tem só 7 minutos para chegar e jogar tudo no chão. Então a gente treina isso. Então é como se faz treinamento de CIPA. Deus faz treinamento com a nação de Israel através das festas. Para quando as coisas acontecerem, não é uma novidade, as pessoas não sabem o que fazer. Então, cada uma dessas festas é um ensaio geral para entender qual é o ministério do Messias. Qual é o plano que o Messias tem para realizar, para se cumprir os propósitos do Pai. Então o Filho, o Messias é o Filho, é o Deus Filho. O Deus Filho tem que cumprir algumas missões.
E essas missões, além de salvar a humanidade, o Messias ainda também vai ser o rei de Israel. E a nação de Israel é a nação central do mundo. Não sei se já pregamos isso. Se você abre o mapa, no centro da Terra, do planeta Terra, está a cidade de Israel. No centro de Israel está Jerusalém. E no centro de Jerusalém está o lugar do templo aonde o Messias vai reinar por 1000 anos ainda aqui na terra, antes de nós entrarmos nos tempos eternos. Ok, então cada etapa dessas festas é algo que Jesus, o Messias, está fazendo. Então a Páscoa, ele já cumpriu. Os pães asmos, ele já cumpriu. As primícias, ele já cumpriu. Pentecostes, ele já cumpriu. Essas 4 primeiras festas, o Messias já cumpriu. Faltam 3 festas, que são as festas de final, lá de outono. Mas essas 4 primeiras festas ele já cumpriu. E você quer ver como é? O judeu não aceita Jesus. Mas cada coisa que Jesus fez, porque Jesus é judeu. Cada etapa dessa aí que Jesus cumpriu é numa festa judaica. Para mostrar para os judeus e ficar registrado por toda a eternidade que ele é o Messias. Se a nação de Israel aceita ou não, ele é o Messias. Então olha lá para você ver, quando foi que Jesus foi crucificado, imolado, o cordeiro oferecido pelos nossos pecados? No dia da Páscoa. Páscoa é uma festa judaica, que significa libertação. Lembra do sangue que foi colocado para sair na terra do Egito? Quando o anjo da morte passou, a casa que não tivesse o sangue nos umbrais do cordeiro, morria os primogênitos. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ele é a nossa Páscoa. Paulo diz que ele é o nosso cordeiro pascal. Logo em seguidinha, já vem uma outra festa que é a dos pães asmos, pão sem fermento, que está simbolizando ali a sepultura. Jesus foi sepultado e ele é o pão sem fermento. O corpo dele não tinha pecado algum e foi sepultado. Logo em seguida vem a festa das primícias. Olha aquilo lá, uma portinha aberta. Primícias significa os primeiros frutos. Jesus ressuscitou dos mortos na festa das primícias. Ele é uma parte do todo. Da mesma forma que ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Logo depois, aos 50 dias, vem uma outra festa chamada Festa do Pentecostes. O que é essa festa para o judeu? É quando vai iniciar a colheita do trigo. Então, antes de começar a colheita do trigo, eles pegam as primeiras frutos do trigo e ofereciam diante do templo, dizendo para o Senhor, como se Deus fosse comer o trigo, né? Não, dizendo, olha, isso aqui é o nosso reconhecimento que tudo que nós vamos colher lá no campo, foi o Senhor que nos deu, foi a tua bênção. Então, esses primeiros frutos a gente oferece ao Senhor. O que aconteceu na festa do Pentecostes? O Espírito Santo desce. E você lembra que Jesus falou para nós? Olha, eu vou preparar morada para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar. Quando estiver pronto, eu venho buscar vocês. Para que onde eu estou, estejais vocês. O que Jesus está fazendo hoje? Ele está preparando morada para nós. E lá no livro de Atos, quando Jesus está subindo, os apóstolos estão vendo, os anjos aparecem assim, por que vocês estão extasiados de ver? Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Ele prometeu que ele vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. Ele prometeu para nós. E está perto dele vir nos buscar. Ok? Muito bem. Aí ele disse assim, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro do mesmo tipo que eu. Como outro do mesmo tipo? Hoje nós sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é o Deus Filho. Outro, o Pai não pode ser, então vai ser um outro, é o Deus Espírito Santo que nós cantamos aqui. O Espírito Santo, para aquele que lavou, que passou pela Páscoa, se você passou pela cruz, se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, e se você crê que ele era puro, não tinha pecado nenhum, ele foi sepultado, mas como ele não tem pecado, a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte, mas ele ressuscitou para provar que ele realmente é o verdadeiro pão asmo. Então, se ele não tem pecado e ressuscitou, então
nós também vamos ressuscitar, porque Ele prometeu para nós. Se nós tivermos nossos pecados lavados e remidos no sangue dEle, nós nos tornamos santos. E porque nós somos santos, o Espírito Santo pode morar dentro da gente. Que dia que o Espírito Santo veio morar dentro de você e dentro de mim? No dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Seus pecados foram lavados, nossos pecados foram limpos, nos tornamos santos e o Espírito Santo veio morar. Nós cantamos aqui acho que uns 15 minutos que o Espírito Santo mora dentro de nós agora. E nós ainda cantamos no final assim: agora, Espírito Santo, você tem liberdade para mudar qualquer coisa que está errado dentro de nós. Nós é que damos liberdade para o Espírito Santo. Não é porque Ele mora em nós que Ele pode fazer o que Ele quer. Ele só faz o que você deixa. Então, se você não dá liberdade para o Espírito Santo, Ele não pode mover sua vida e nem a minha vida. Nós temos que convidar o Espírito Santo que habita no nosso espírito para vir para a nossa alma e mudar as áreas da nossa alma. Porque nós não nascemos com o Espírito Santo. Nós não sabíamos andar de Espírito Santo. Nós temos que aprender. Por isso Jesus falou: olha, eu vou voltar para o Pai, vou preparar a morada, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar outro do meu tipo, Ele vai cuidar de vocês. Ele vai ensinar todas as coisas para vocês, e Ele é o selo da redenção. Ou seja, Ele é a garantia que vocês vão encontrar comigo no lugar onde estou preparando. Eu venho buscar, vou pegar vocês e vou levar vocês para lá. E quando que Ele manda o outro do mesmo tipo que Ele? Na festa do Pentecostes. Nós já pregamos muito sobre isso. O que significa isso? Para o povo judeu, eles não entendem nada de Jesus, mas para o povo judeu, o que eles entendem? Nós vamos fazer uma grande colheita. Foi falado aqui hoje. Alguém citou, acho que não sei se foi o Paulo que citou, mas foi falado aqui. Os campos estão prontos, mas os ceifeiros são poucos, está na hora da colheita. O Espírito Santo desce quando começa a nascer a igreja. Repara para você ver que a gente coloca o desenho da igreja lá. Quando que a igreja começa a nascer? Com a chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Você só aceitou Jesus, só pode levantar sua mão, porque o Espírito Santo convenceu você, e você foi obediente à voz do Espírito. Então você recebeu Jesus no seu coração, você confessou os seus pecados diante dele, e agora o Espírito Santo tem liberdade de morar dentro de você. E agora você foi colhido para a igreja. Eu fui colhido para a igreja e todos nós fomos colhidos para a igreja. Então está no campo trabalhando, colhendo, está colhendo. O Espírito Santo convencendo, as igrejas crescendo, porque a igreja não é essa parede, somos nós. Então a igreja está sendo formada. E quem é que está na frente desse negócio cuidando? É o Espírito Santo. E isso aconteceu na festa de Pentecostes. Muito bem, a igreja está lá. E ainda vai lá. Aí tem uma outra festa. A próxima festa é a festa das trombetas. Ok? Então, olha o próximo slide que nós vamos mostrar para você. Presta atenção na igreja e olha lá. A igreja não aparece mais. E a festa das trombetas, você vê anjos tocando. Muito bem, essa etapa do ministério de Jesus ainda não aconteceu. É nesse momento que nós estamos vivendo desse desenho. Esse desenho, nós podemos interpretar, da linha de baixo, a nação de Israel está comemorando. Mas na linha de cima, é para mostrar quais são as etapas do Messias. Qual é a próxima etapa que o Messias vai cumprir? O arrebatamento da igreja. E quando isso acontece? Provavelmente vai ser na festa das trombetas. Porque se nas 4 festas aconteceu assim, e se trombetas no mundo hebraico têm um significado de arrependimento e de chamada para encontrar com Deus, uma reunião, então tudo indica que o arrebatamento da igreja deve acontecer na festa das trombetas. E isso a gente tem falado. Muito bem. Olha esse próximo slide que a gente vai mostrar para você. Quando começa a festa das trombetas neste ano?
Cada ano é diferente porque o ano judaico é diferente do nosso. Eles contam pela lua, pelo movimento da lua, ok? E se você for lá em Levítico 23, você vai ver que tem uma festa, chamada Festa das Trombetas, que Deus diz que é no primeiro dia do 7º mês. Isso do mês judaico, que vai ser, nesse ano, vai ser entre 29 de setembro e 1º de outubro. A nação de Israel vai estar comemorando Festa das Trombetas. Se a gente sabe que Festa das Trombetas está ligado com o ministério de Jesus, e provavelmente que a próxima etapa é o arrebatamento, então pode ser, não estou dizendo que ensaio, nós temos que se ensaiar, você se prepara, porque pode ser que o arrebatamento venha. E ninguém sabe o dia e a hora, porque essa frase, o dia e a hora ninguém sabe, é uma frase judaica. Por quê? Você está vendo, não sei se dá para apagar só um pouquinho a luz aqui da frente, mas dá uma olhada para você ver, só um risquinho da lua, nós aprendemos na escola que é a lua nova. O que é a lua nova? É quando ela está toda preta e vai começar todo o ciclo. A lua muda de fase de 7 em 7 dias, repara para você ver. Então o ano lunar é 28 dias. Então, está vendo aquele risquinho que aparece? O sumo sacerdote não sabe exatamente quando vai aparecer. Ele só pode declarar oficialmente aberta a festa das trombetas, segundo o livro de Levítico, no primeiro dia do 7º mês. Só quando ele enxergar aquela primeira, nós chamamos isso de lua nova, quando ele enxergar aquela fatia, a branquinha, aí ele pega e toca a trombeta. São uma série de trombetas, mas a última trombeta que ele toca é para dizer, está reconhecido o primeiro dia do 7º mês, a festa das trombetas está funcionando. E a nação de Israel se prepara para esse dia. O que eles fazem? Eles olham todos os pecados que eles cometeram, eles veem tudo de errado que eles possam ter feito durante o ano inteiro, e eles se perdoam e começam a pedir perdão para Deus. Isso é a nação de Israel. Nós somos igreja, nós já somos perdoados. Ok? Então, e nós temos que nos perdoar uns aos outros todos os dias, não é só em festa de trombeta. Mas eles vão fazer isso. E por que o dia e a hora ninguém sabe? Porque ele precisa daquele risco. E isso nesse ano vai ser entre o dia 29 de setembro e 1º de outubro é que deve acontecer a lua nova. Então, nós estamos entrando no mês de setembro, ok? Se preparem para a festa das trombetas, você vai ver a nação de Israel comemorando. E quem sabe o Messias pode vir cumprir mais uma etapa do ministério dele. E a próxima etapa é o arrebatamento da igreja. E eu creio nisso de toda a força do meu coração. Vou te passar o próximo slide. Não vou pregar sobre o arrebatamento da igreja hoje aqui, já pregamos várias vezes, mas olha os textos para você ver. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, teremos nossos corpos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Paulo ensina isso. Também ele fala isso em 1 Coríntios 15, 51, 52. Ele fala sobre, num piscar de olhos, isso vai acontecer. Tchuf! E aconteceu. Paulo é um judeu. Se você ler o livro aos Romanos, Paulo fica desesperado porque ele entendeu que Jesus era o Messias. E ele quer dar a vida dele para que a nação de Israel entenda que o Messias veio e eles perderam o bonde da história. E Paulo luta com os judeus o tempo inteiro para que eles encontrem com o Messias. Essa é a grande luta que o apóstolo Paulo teve. E a igreja está crescendo, mas a igreja vai embora. A pergunta é, quando a igreja vai embora? É aqui que eu quero chegar na pregação dessa noite. Como eu posso entender o momento que a igreja está vivendo e quando é que a igreja vai embora? Desde o ano 70, que Jesus falou que o templo seria destruído, então destruiu-se o templo no ano 70. Até hoje,
o templo não está construído, ele está destruído. Não tem como os judeus oferecerem sacrifícios, não tem como os judeus oferecerem oblações para Deus, não tem como eles perdoarem pecados com sangue de cordeiro, porque o templo não existe. E repara para você ver que é exatamente o momento que a igreja aparece no planeta Terra, que era o grande mistério que estava escondido, que é a noiva do Senhor. Israel não é noiva, e noiva do Senhor Jesus é a igreja. E Jesus diz que ele vai preparar lugar e vem buscar a gente, e vai levar a gente embora. Agora, não tem como o judeu fazer sacrifício nenhum nesse momento, porque o templo não existe. E sabe o que impede a nação de Israel de construir o templo? Não é os árabes ou os judeus que estão lutando com eles. O que impede é a presença da igreja e do Espírito Santo na terra. E Paulo explica isso para nós, quando ele escreve aos Tessalonicenses. O que impede a manifestação do grande líder mundial é a presença do Espírito Santo e da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, não tem como o anticristo se manifestar ou o antimessias se manifestar. É a mesma coisa. Então eu volto de novo, para você entender o raciocínio. Eu volto em Daniel 9:27. Falta uma semana para se cumprir a profecia em relação a Israel, para que Deus termine os acertos de conta com a nação de Israel e com as nações. Agora, esse líder mundial, quando ele se apresentar, ele vai inaugurar o início da 7ª semana. Ele vai permitir a reconstrução do templo. E depois de 3 anos e meio, ele vai sujar o templo, colocá-lo, a imagem dele e pedir adoração. Então, esses 7 anos começa com a manifestação de um líder mundial fazendo um acordo de paz. Então, e outro sinal é a reconstrução do templo. Esse é o momento que eu quero chamar você a atenção. Está tudo pronto para a reconstrução do templo. Todas as peças do templo já estão prontas. Ok? Faltava uma que era a mais difícil delas. E eu não sei se você acompanhou, deixa eu te mostrar o próximo slide. No dia 28/8 do ano passado, geneticamente a nação de Israel conseguiu recriar um novilho vermelho. E esse novilho vermelho está em estudo, porque esse novilho vermelho não pode ter mais do que 2 fios que não sejam da cor deles. Então, se esse novilho tiver 2 fios brancos, 2 fios vermelhos, não serve. Não serve para quê? Abra sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 19, e leia comigo. Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos trago uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo, que ninguém usou ela para trabalho nenhum. Entregá-la-ás a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo, carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Vou pular para o versículo 9 só por causa de tempo. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora.
é oferta pelo pecado. Então era assim antigamente. Eles sacrificavam essa ovelha, esse novilho, ele não podia ter defeito nenhum. Eles queimavam todo o cordeiro, essa novilha. As cinzas, eles pegavam aquelas cinzas, o sumo sacerdote fazia isso, misturava com água, e esta era uma água purificadora, porque os judeus têm uma série de coisas que eles são impuros. Por exemplo, e se você continuar lendo aí, você vai ver, se você tiver curiosidade. O objetivo maior é você entender esse negócio. Por exemplo, eu toquei no morto, eu sou imundo do ponto de vista judaico, eu preciso me purificar. Eu precisava ir no sumo sacerdote, ele pegava a água com essa cinza e me purificava. O templo todo tem que ser, quando se instala, ele tem que ser purificado com essas cinzas dessa novilha e com água. A mulher, quando está menstruada, ela é imunda do ponto de vista hebraico. Ela precisa de um tempo depois da menstruação, ela precisava passar pelo sacerdote para ele passar a cinza e a água. E tem várias coisas que faziam as pessoas serem imundas e precisavam ir no sacerdote. A novilha vermelha, aquela cinza com a água, era que purificava. Essa novilha, hoje nós sabemos, ela aponta para Jesus. Jesus foi o cordeiro que morreu pelos nossos pecados. Hoje nós não somos mais imundos, mas a nação de Israel não entendeu que Jesus é o Messias. Então a nação de Israel ainda está atrás do sistema sacrificial, mas não tem o templo. Mas agora, se o templo for construído, eles podem voltar ao sistema sacrificial. A única coisa que está faltando para eles era a novilha. E a novilha está aí, ela já chegou. E se você der uma olhadinha no YouTube, nesse Instituto do Templo, eles já estão fazendo treinamentos de queimar o animal. Olha esse próximo slide. Era o que eles faziam antigamente. Eles faziam fora do arraial, a cidade de Jerusalém está lá dentro, o templo está lá dentro. Eles traziam a novilha aqui para fora, aqui onde eles estão é mais ou menos perto do Monte das Oliveiras. Ali está a novilha sendo sacrificada. E depois eles preparavam a água com as cinzas dessa novilha para o sumo sacerdote purificando, não só o templo, mas todas as coisas. Aí eu te pergunto, por que eles estão tão preocupados nesse momento com essa novilha? Descobriram geneticamente a novilha, eles estão só estudando para ver se desde o ano passado ela não apresenta nenhum defeito, então a novilha também já está ali. Para eles é assim, nós já vamos reconstruir o templo, e para reconstruir o templo, o Messias precisa vir. Então eles estão dizendo, os rabinos, dá uma olhada para você ver o que os rabinos estão falando, os mais famosos de Israel, que o Messias já nasceu, e que ele vem trazer um plano de paz para o mundo. Okay? Só que Jesus já nos ensinou, esse é um falso Messias. E a profecia de Daniel mostra que ele é falso, porque depois de 3 anos e meio, ele vai se manifestar quem ele é. E aí a nação de Israel vai perceber que caiu num grande engano. E a nação de Israel nesse momento não vai querer adorar o Messias que eles achavam que era o Messias. Aí ele vai persegui-los. E aí eles vão tentar fugir o máximo que eles puderem. E quando eles não puderem mais, estiverem cercados por todas as nações, eles vão clamar aos céus. E o verdadeiro Messias vai aparecer junto com a igreja e vem livrá-los. Aí a pergunta é, se ele vai aparecer junto com a igreja, em algum momento a igreja vai ter que subir. Em que momento a igreja vai subir? Biblicamente ela sobe antes da aparição do líder mundial. Não tem sentido a igreja estar aqui e o templo estar estabelecido e começar a oferecer sacrifícios. Não tem sentido a igreja passar por tribulação. Então a igreja vai subir. Eu vejo muitas pessoas pregando que a igreja vai ficar na metade da tribulação, que a igreja vai passar pela tribulação toda. Nós não cremos isso nesse ministério. Nós nunca aprendemos assim, desde pequeno. Lá na escola teológica também nós sempre entendemos que o Senhor Jesus, o que Ele fez na cruz do Calvário, é suficiente para nos livrar de todo juízo. E foi a última coisa que Ele disse, está consumado, está tudo pago. Não tem sentido nós irmos para a tribulação, irmãos, não caia nessa armadilha. E outra coisa que eu queria lembrar você é, se prepare, porque a novilha está pronta,
as coisas do templo estão prontas, ok? Então pode ser que o arrebatamento está mais próximo, porque eu sempre aprendi assim: se o líder mundial se manifestar com um acordo de paz, ou a igreja já subiu, ou ela está para subir, porque ela não passa por essa última semana de Daniel. Então, a 70ª semana de Daniel, a igreja precisa saber, porque se você não conhece a profecia de Daniel, você não sabe qual é o momento que a igreja vai subir, e você fica desorientado. E é um tempo muito especial. Nós estamos para entrar na 70ª semana de Daniel. O mundo vai entrar, a igreja vai subir. Então é um tempo de nós estarmos meditando, pensando, estudando, orando, buscando a presença de Deus. Agora, eu vou te mostrar uma coisa agora, e depois eu vou fazer uma pergunta: quantos viram este anúncio que eu vou mostrar para você? Que no dia 25 e 26 de junho, acabou de passar, houve um workshop sobre paz para a prosperidade. Alguém aqui ouviu falar isso? Eu só queria que você desse um sinal para mim, que eu estou fazendo um teste. Hoje de manhã a igreja estava lotada, nenhuma mão foi levantada. A nossa igreja tem homens de negócio, tem empresários, tem universitários, tem uma série de pessoas aqui que estão todo dia ligados com o que acontece no mundo. Ninguém levantou a mão. Então isso foi alguma coisa escondidinha? Não. No dia 25 e 26 de junho, houve um workshop em Bahrein. E pode passar a próxima foto? Olha só quantos que estavam presentes. Todos os reis árabes presentes nessa reunião. Todos os líderes mundiais do mundo árabe nessa reunião. E sabe quem fez a apresentação do workshop? O genro do Donald Trump, um judeu da tribo de Davi, chamado Jared Kushner. Eles estão costurando um acordo mundial desde o dia que o presidente Trump assumiu. Já transferiram a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, e agora eles estão costurando um acordo mundial entre árabes e judeus. É verdade que alguns líderes mundiais no passado já tentaram construir um acordo de paz? É verdade. Mas é verdade também que um outro está sendo costurado por um homem que é judeu da casa de Davi, ok? E esse homem chama-se Jared Kushner. Não estou dizendo que ele é o falso Messias. Eu só estou dizendo para você que isso está acontecendo debaixo das suas barbas e das minhas barbas, e nós precisamos entender. Muito bem. Esse workshop foi para apresentar as primícias, as primeiras coisas do acordo. Essa foto que você está vendo, olha como é que começa o vídeo. Já existe vídeo agora, a imprensa mundial não divulgou. E se você for ver esse vídeo, está na internet, está assim: senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao workshop de 2019, Paz para a Prosperidade. E todos os líderes árabes principais estão ali sentados para ouvir a proposta desse senhor. Muito bem. Próximo, pode passar, estou terminando, tá, irmãos? Olha só, eu vou tentar, você não vai conseguir enxergar, porque lá em cima, está muito branquinho lá, no meu está assim, olha, Notícias do Mundo, agosto 19 de 2019. Então nós estamos hoje em 25, né? Então foi semana passada. Trump diz assim: plano de paz do Oriente Médio seguirá a eleição israelense. O que é isso? Pode passar o próximo, eu vou ler para você que está lá. Não vai conseguir ler aí, mas está assim. 19 de agosto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que seu plano de paz para o Oriente Médio não será totalmente liberado antes das eleições israelenses do próximo mês. O plano de paz está sendo finalizado pelo assessor da Casa Branca, Jared Kushner, e não será divulgado antes das eleições de Israel em 17 de setembro, disse Trump no domingo passado. Muito bem.
dia 17 de setembro, eleições em Israel. Depois de 17 de setembro, vai ser anunciado esse plano. Se ele tiver um sucesso, e se ele for bem sucedido, você se prepara. Porque as coisas estão acontecendo. Sabe quando é o aniversário da nossa igreja, que nós marcamos, que tivemos que mudar por causa do SIC Volzub, nós tivemos que mudar a semana? Nós começamos o aniversário no dia 17 de setembro. Então é assim, não estou dizendo que vai ser, mas eu estou fazendo o ensaio geral. A festa das trombetas está chegando, depois do dia 17, vamos ver quem vai ser o vencedor na eleição em Israel, vamos ver como as coisas vão caminhar, mas está tudo pronto para um tempo diferente no mundo. E isso para mim é a seguinte: nós estamos muito próximos de ir embora para casa. Muito próximos. Não quero fazer uma pregação de sensacionalismo para você, mas uma pregação de consciência. Nós precisamos estar muito conscientes do mundo que nós estamos vivendo. O Brasil vive um momento muito especial, muito. E se não for esse ano, pode ser o ano que vem, e se for mais 2, 3 anos, mas uma coisa eu sei, que nós chegamos no final. O que nós vamos fazer nesse período? É isso que, depois de tudo isso que nós falamos aqui, como é que é o nosso modo de vida? Depois que você recebe todas essas informações, vai checar depois para você ver se é verdade ou não. Se você for checar hoje na internet, você não vai dormir. A quantidade de coisas que eles publicaram agora no fim da tarde, as guerras que estão acontecendo em Israel hoje, Israel está debaixo de guerra, se você for lá ver. Okay? O Irã pode atacar Israel a qualquer momento, está com uma tarja vermelha. A guerra do Salmo 83 vai acontecer a qualquer momento. E tem que acontecer essa guerra, que são os vizinhos de Israel. Aí, se isso tudo acontecer, eu vou falar para vocês, chegou o tempo da gente ir embora para casa. Agora, se não for, ensaio geral, ensaiamos mais um ano, ok? Muito bem, como é que eu vou terminar esse culto? Eu vou terminar assim, você quer ver? Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Pedro, e o 1 Pedro abre portas para uma próxima pregação que eu vou continuar quando eu voltar. Então assim, 1 Pedro, mas até lá, vamos nos preparar para isso. Você vai ver todas essas coisas que eu estou te falando, vão começar a aparecer na mídia agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vou ler 4 versículos para você e para mim, para nós fecharmos o culto dessa noite. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Quando a nossa ministra de louvor estava ministrando e ela começou a chorar, e eu prestei muita atenção nisso, isso mexeu muito no meu coração. Senhor, o Senhor mora dentro de nós, não é mais para a gente andar na carne, mas é para a gente andar no Teu Espírito, na direção do Teu Espírito. E eu lembrei desse texto aqui, e ele diz isso, olha, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Nós já fizemos muita coisa errada, irmãos. Nenhum de nós aqui é bonzinho, como o nosso irmão Paulo falou aqui para a gente. Nós não merecemos nada. É por causa da manifestação do amor de Deus e da misericórdia de Deus é que nós podemos ficar de pé. Agora, Pedro está dizendo assim,
E não é mais para você andar como você andava. Porque agora você está na graça revelada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no Espírito. Pelo contrário, diz o versículo 15, olha, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem é que chamou você? Quem é que me chamou? A Bíblia diz que o que chamou você e o que chamou a mim é santo. E santo significa separado do mal. Deus não tem comunhão e nem contato com o mal. E ele diz aqui no versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Eu não me torno santo por produzir vida de santidade. É porque eu sou santo é que eu posso produzir vida de santidade. Já pregamos tantas vezes sobre isso, não preciso pregar isso hoje de novo, para você e nem para mim. Agora, o texto diz assim, tornai-vos santos, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Cada coisa que você for fazer, cada coisa que eu vou fazer, nós temos que perguntar para Deus se aquilo está de acordo com os princípios dele. Porque o mundo vive na iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Eu já preguei aqui também num domingo à noite para você sobre iniquidade. Iniquidade é você legalizar aquilo que não é legal. Então, quando eu faço uma lei, e essa lei é para dar liberdade para as pessoas fazerem uma coisa que não está de acordo com o princípio de Deus, isso é iniquidade. E países que aprovam leis iníquas sofrem, como nós vimos aqui, quando falamos de ofertas, o que você planta, você colhe nesse presente século. Não se iluda disso, os mais velhos sabem disso. Nós colhemos muitas coisas que não deveríamos ter colhido, mas colhemos porque plantamos. Então é assim, cuidado, você e eu, para não vivermos na iniquidade. Porque as pessoas dizem assim, nós temos o costume assim, mas todo mundo faz. As nossas leis permitem fazer isso. E você já checou se essa lei do país que você vive está de acordo com os princípios de Deus? Porque se não tiver, me desculpa, essa lei é iníqua. E se nós vivermos na iniquidade, é a nossa morte. E Pedro está chamando a nossa atenção para esses dias finais. Eu vou voltar no versículo 15 para nós terminarmos o culto. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Esse é o estilo de vida. Tem gente que o estilo de vida é ter, eu só ando de Mercedes, eu só visto Pierre Cardin, eu só uso relógio Rolex. Tudo bem, esse é seu estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Você vive segundo os princípios do reino, e eu vivo segundo os princípios do reino, ou vivo segundo os princípios do mundo? É uma escolha que nós temos que fazer. É estilo de vida. E isso é uma decisão. Só que Pedro diz assim, os tempos chegaram, são tempos difíceis, trabalhosos, porque viver no estilo de vida de Jesus tem um preço. Para nos salvar foi Ele que pagou o preço. Para viver o estilo de vida dele, é você e eu que temos que pagar o preço. Tudo na vida tem um preço. Vamos fechar os nossos olhos.